Olá, boa noite, seja muito bem-vindo ao ND, que hoje vai falar sobre o universo feminino que tem se ampliado e agora as mulheres marcam presença em motoclubes internacionais. E sobre esse assunto a gente conversa hoje com a Mônica Favaro, que é competidora e instrutora de moto habilidades. Tudo bem, Mônica? Boa noite, seja muito bem-vinda. Boa noite, Roberta, tudo bem? Boa noite a todas. Vamos conversar um pouquinho desse mundo novo, né? Um mundo bem recente. Novo, diferente, inusitado, o que mais? É, bem diferente. Nós estamos aí há um bom tempo já caminhando nesse mundo que até então era conhecido mais pelos homens ou as mulheres nas garupas, né? E hoje as mulheres estão à frente aí de grandes motos de altas cilindradas, não só de Harley, mas outras marcas também. E estamos aí num universo crescente. Temos um grupo de mulheres que pilotam motos de grandes cilindradas, que hoje nós já estamos em 800 mulheres no grupo. Então não é algo tão novo assim, né? É, Já esse grupo já está fazendo, nós vamos completar esse ano 10 anos, Ladies of the Road. Iniciou com 3 amigas, a Sandra Beccaro, a Paula e a Silvia Favaron. Elas se uniram e andavam já com os maridos, e aí começaram a andar de moto e fazer viagens, e viram que no universo aí tinha bastante mulheres tudo isoladas, né? E aí foi quando elas tiveram essa ideia de montar um grupo mais fechado e só para não que não tenha mulheres que pilotam motos mais com cilindrada baixa, mas o intuito delas era realmente unir as mulheres que pilotam motos grandes, que até então o pessoal achava que só homens pilotavam, né? Mônica, conta pra gente um pouquinho como é que surgiu a sua paixão pela moto. Eu, aos 14 anos, eu morava em Goiás, meu pai foi transferido para lá e eu fiquei um tempo lá morando sem minha mãe, porque ela morava em São Paulo, ela dava aula aqui. E aí meus amigos, a maioria homens, tinham motos e iam para todo lugar de moto. E aí, por insistência minha, eu acabei convencendo meu pai a me dar uma moto. Ele não quis, achou que era perigoso, não podia, tinha que ter carta. E na época, mobilete podia, né, até 50 cilindradas. Então eu ganhei a minha primeira mobilete aos 14 anos e nunca mais saí de cima de 2 rodas. Hoje, e a sua mãe quase teve um troço quando minha mãe e ninguém na família. Fui a primeira, então assim, foi uma coisa meio inusitada. E a minha mãe, às vezes, quando eu comecei a mudar as motos e aumentar, cada vez que eu trocava de moto, eu pegava uma moto maior. Ela falava, eu não posso nem brigar, né? Seu pai foi o primeiro incentivador. Mas comecei assim e nunca mais saí. Se hoje você perguntar para mim, você prefere de carro ou de moto? Eu vou falar que eu vou de moto. Olha, a gente tem algumas imagens aqui. Mônica, explica pra gente um pouquinho, então. O que é aqui? Aqui é uma competição, as Harley Davidson, o pessoal de Harley, tem lá por tradição nos Estados Unidos, começou com a polícia, a fazer, eles faziam treinos com as motos, para poder sair na rua e ir atrás das pessoas com uma moto. E aí se tornou uma competição, então começou com a polícia americana e depois de um tempo passou para civil também. E faz um tempo que aqui no Brasil também, na polícia já temos esse esporte há um tempo, como treinamento deles. E nós, civis, começamos a treinar há uns 2 anos, começou a ser bem forte, bem difundido no meio. Então, nós temos eventos nacionais e regionais, no qual a gente junta várias motos e acaba tendo a competição, às vezes 2 dias, 1 dia de competição. Então, nós temos níveis de competição, que seria o básico e o avançado. Aqui no Brasil, a gente tem... Até então, a gente tinha as competições sempre divididas, masculino e feminino. Mas lá nos Estados Unidos é misto. E o ano passado foi a primeira competição mista que nós tivemos, por causa do nível das mulheres. Elas começaram a ter um nível muito grande, sim. E aí a gente começou a ter um nível muito grande que a gente não tinha mais com quem competir. Então, eles começaram começou a ter a competição mista. Para esse ano, a gente tínhamos alguns eventos já programados que vão ser competições mistas também. Acho que veio para ficar agora competição mista. E no básico, nós temos a competição ainda separado feminino do masculino.
até por conta de a gente conseguir incentivar mulheres que estão começando a ter coragem de ir, porque como é um... São categorias diferenciadas, é isso? São categoria. A categoria, a gente vê básico e avançado. E aí era um básico feminino, básico masculino, avançado feminino e avançado masculino. Hoje nós temos no básico masculino e feminino e no avançado é um misto. Não tem mais essa... não tem essa distinção no avançado. Não, o avançado agora não tem mais distinção entre feminino e masculino. Aí é uma competição em Curitiba, no Outubro Rosa. O evento em si era um evento, né, chamando para Outubro Rosa, mas para um hospital que tem lá, beneficente. Esse campeonato aí é feminino, eu estava competindo só com mulheres. Peguei em segundo lugar. Esse tem foi até um troféuzinho aqui, né? Temos, é esse aqui. Esse aqui do Outubro Rosa. Esse aqui já é de instrução, esse de instrução. Este foi o meu primeiro. Esse aqui também foi só para mulheres. E você esse tem uma coleção, né? Tem várias medalhas e alguns a gente ganha certificado, alguns são os troféus e o pessoal tem gostado, tem uma procura muito grande. Hoje nós temos cursos, né? A gente faz curso, eu já fiz curso lá nos Estados Unidos com a Polícia Americana e hoje a gente tem vários cursos aqui no Brasil também voltado à motabilidade. Não é só um esporte, tá? A gente ensina técnicas realmente de pilotagem que a gente usa para o dia a dia. Seja para você escapar de um buraco, a gente ensina em algumas técnicas que a gente faz para um pedágio. Então, são várias coisas que a gente usa aqui num circuito fechado, como campeonato, mas no dia a dia a gente usa na prática mesmo. Então, todo mundo, principalmente mulheres, né, acabam tendo esse diferencial na vida de pilotagem quando vão para a rua, para a estrada, entrar numa curva, numa serra. Então, tudo isso é ensinado. Questões de segurança sim, também, né? A gente treina a segurança, né? A gente vai para um rápido intervalo, então, e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre as motos e o universo feminino. Eu volto já já. O ND está de volta e o nosso assunto de hoje é o universo feminino e as motos. E sobre isso eu converso com a Mônica Favaro, que é competidora e instrutora de moto habilidades. Mônica, a gente está falando sobre motos, impossível se falar de moto sem se falar em acidente. Você já sofreu algum acidente de moto? Ou conhece alguém que ande de moto e não tenha tido nenhum acidente? Olha, eu conheço bastante gente que não sofreu acidentes, pode ter caído, tombado, principalmente em posto de gasolina. A gente fala que é o lugar que a gente mais escorrega e cai, mas realmente é difícil encontrar alguém que já não tenha sofrido alguma coisa. A incidência é bem grande, né? Eu sofri um acidente em São Paulo uma vez e recentemente eu caí numa competição, um pouco antes da competição. Eu fui buscar minha moto para poder competir e a moto escorregou a roda da frente, puxou meu pé e quebrou minha perna, e eu estava nessa competição competindo com a perna quebrada. Na realidade, eu não sabia. Doeu e tudo, levantei, acho que estava agitada, com o corpo quente, né? Adrenalina então, mil. Adrenalina, pensando na competição. E fui competir, peguei em segundo lugar misto e primeiro feminino. Com o pé quebrado. Com o pé quebrado. Esse troféu? Esse troféu. Não pude receber o troféu. O pessoal recebeu e fez videoconferência comigo porque eu estava a caminho do hospital e fiz uma cirurgia. Foi meu acidente mais grave, foi nessa competição aí. Mas... Essa é a chamada competição de moto habilidade ou não? Isso, aqui é uma competição Qual de moto habilidade. Qual é a grande diferença? A gente coloca alguns circuitos, alguns exercícios onde a gente tem que ter um manejo muito forte com a moto, né? Habilidade a gente chama de transição, quando você joga a moto para um lado e rapidamente você tem que jogar para o outro. Então, é uma das técnicas que a gente aprende com a Polícia Americana, dominar a moto para ela também não cair. Você pode ver que a gente deita bastante, a gente chama, quando a gente escuta a moto raspando no chão, é o limite da moto, ela não consegue deitar mais com isso, porque ela já está pegando a ferragem, a pedaleira e tudo no chão.
e a gente aprende a levantar essa moto praticamente sem força, só com a embreagem e aceleração. Aí já é realmente, quando a gente cai, quando a moto, a gente está treinando, isso daí é um circuito nos Estados Unidos, que eu fui fazer um curso avançado de técnicas avançadas com a polícia americana, e a gente aprende também a levantar a moto. Eles falam que se você cai, você tem que levantar. Você pode... Quanto pesa uma moto dessa? Uma faixa de 500 quilos. Então, realmente, você precisa de técnica, é uma né? Técnica, é uma técnica. Antes de aprender a técnica, você não consegue levantar sozinha a moto, não. Realmente parece fácil, assim, mas é uma técnica e conforme as motos fica um pouco mais difícil. Essa daí, por exemplo, não tem aquele baú atrás que a minha que estava no outro vídeo tinha. Então, elas vão aumentando o peso conforme o acessório também. Essa daí é um pouquinho mais leve, ela deve ter em torno de 380 a 400 quilos. Ah, quase nada, né? A técnica é a mesma para qualquer moto. Agora, ok, tem a técnica, agora tem a habilidade também? Alguém com a técnica, só com a técnica, conseguiria levantar? Sim, só com a técnica. Você não precisa saber nada. Não tem que ter vocação, nada disso, não. Okay. Não é uma questão de habilidade. Mesmo para a pista, mesmo pilotando. É óbvio que para a pessoa entrar numa pista, ele tem que saber pilotar uma moto, mas com a técnica você aprende. Tudo que eu faço, que vocês estão vendo no vídeo, é técnica, não é jeito. A pessoa, é lógico que alguém tem uma habilidade um pouquinho mais afinada, consegue mais rapidamente chegar a exercícios mais fechados, que a gente chama, que são esses círculos, a gente chama de zerinho. Eles começam largos e vão afinando até o limite da moto. E tem gente que demora um tempo mais, mas com treino todo mundo consegue fazer assim. Quanto tempo, Mônica, para uma pessoa que nunca andou de moto ter o domínio? Olha, é difícil precisar, mas a gente tem cursos que eu dou instrução, e que a gente vê as mulheres de manhã, elas não estão fazendo zero, elas não conseguem entrar num zero, e no final da tarde elas já estão fazendo zero por completo. Então, a gente chama 360 graus, chama o zerinho. E, então, eu creio que, assim, fazer com toda a habilidade que a gente faz, quem compete faz, a gente vem treinando há um bom tempo. Mas uma pessoa que anda com a moto, já tirou carta e tudo, um dia você sai fazendo os exercícios abertos, que a gente chama, que são os básicos. A gente tem exercícios que a gente chama de U-turn, que, por exemplo, você está numa rua e você precisa retornar. Então, são exercícios que a gente usa aqui na moto habilidade e que, por isso que eu falei que a gente acaba usando no dia a dia. Porque a pessoa chega no final da rua, por exemplo, uma rua sem saída. Você tem que retornar com a sua moto. Você vai usar um dos exercícios que você aprende aqui. E elas aprendem tudo isso no decorrer de um dia só, porque o curso é intensivo. Começa de manhã e vai até a tarde. Só com um período de descanso na hora do almoço, à tarde, todas já estão fazendo. Eu nunca fui em nenhum curso que eu fale assim, nossa, teve uma ou duas mulheres que não conseguiram terminar o circuito. Todas começam e terminam o circuito. A gente cai bastante. Tomba bastante a moto, mas... Mas não se machuca. Não se machuca. Você falou anteriormente a diferença entre tombar e cair de moto, né? Isso. Tombar é algo corriqueiro e natural, aceitável em qualquer momento. Eu tenho uma instrutora, a Lilian, que me colocou nesse mundo de motabilidade, que ela fala que quem não tomba não aprende. Porque se você conseguir fazer o circuito, vários circuitos e nunca tombar, eu acho que nem os mais experientes policiais fizeram isso. É uma coisa de aprendizado. E para você aprender, você tem que tombar sim a moto. E elas têm proteção, elas têm uns protetores, elas não caem no chão, elas realmente só tombam. Quando você cai é porque algum deslize aconteceu, como o que aconteceu comigo, não foi em pista. Em pista mesmo, você competindo, eu acho que eu não conheço ninguém que tenha se machucado, falar assim, a pessoa estava competindo e se machucou. É um esporte muito seguro, apesar de parecer perigoso, né? Dá medo por conta do tamanho das motos, mas é um esporte seguro. O que mais te conquistou nisso, Mônica? Foi a adrenalina? Aqui no esporte, sim. Eu acho que é o jeito também de pilotar. Todo mundo falava que eu pilotava bem.
E então uma amiga me inscreveu uma vez, eu não queria, medo, né? Mas aí eu fui a primeira vez e me apaixonei. É apaixonante, é algo assim muito diferente, né? E é gostoso você perceber como você consegue dominar uma máquina dessa realmente com técnica e você acaba dominando 500 quilos na sua mão, né? Agora a gente sabe que esse era um universo completamente masculino. Hoje a gente está falando de uma quantidade razoável de mulheres, né, que têm embarcado no mundo da Harley Davidson. Como é que você vê isso? Ainda existe um pouco de preconceito? Olha, dentro mesmo do grupo de quem anda de Harley, isso caiu. A gente não vê mais não. Creio que um pouco por causa desses eventos que a gente tem, e aí são eventos muito grandes, que o mundo de Harley não é tão imenso assim, então a gente acaba se encontrando com as pessoas no Brasil todo. E aí, quando vai em eventos, junta muita gente, e as mulheres estão realmente vendo outras mulheres pilotando, elas estão saindo da garupa, porque antes a mulher andava na garupa, mas ela gosta de moto, por isso que ela está numa garupa. E aí ela só tinha medo. Então, acho que com esse mundo que se abriu com várias mulheres pilotando, as garupas começam a ver, geralmente são garupas. Elas são garupas. Só com os filhos. Mas tem mulheres que vão com os filhos, eu já vi casais, a gente tem muito casal que a filha casa ou o filho casa e aí viaja com os pais, então viaja o pai, a mãe e a filha com o esposo em motos separadas, 4, 5 motos. É um mundo bem diferente. O que difere a Custom de outros tipos de moto, eu creio que é isso, é a possibilidade de ser uma coisa meio família. Você pode viajar, você pode ir para espaços longos, né? Viagens longas. A gente vê o pessoal indo para o Ushuaia, para muito... Atrás de aventura, né? Atrás de aventura. A gente vai para um rápido intervalo e na sequência a gente fala um pouquinho mais sobre motos e universo feminino. Eu volto já. O ND está de volta. O nosso assunto de hoje é o universo feminino e as motos, e sobre isso eu converso com a Mônica Favaro, que é competidora e instrutora de moto-habilidades. Mônica, a gente estava falando sobre as famílias hoje que se aventuram, né, nas motos. Você já levou seus filhos na garupa, não? Sim, minhas filhas me acompanharam durante muitos anos. Hoje casaram, então não moram mais comigo, mas... viajaram bastante, viu? Seguiram seus passos ou ficou só na garupa mesmo? Só na garupa. Nenhuma das duas quiseram nem tirar a carta de moto, infelizmente. Infelizmente. Agora tem um grupo, Ladies of the Road, é isso? Isso. O que é esse grupo? Esse grupo é um grupo de mulheres que pilotam motos de grandes cilindradas, não apenas Harley Davidson, são vários tipos de motos, desde que tenha 600 cilindradas para cima. Aí você é convidada por alguma amiga e você entra para o grupo. Não é um motoclube, tá? É um grupo que uniu as mulheres e fazem encontros de mulheres. Os maridos também são sempre bem-vindos. Mas a gente tem bate-fica e bate-volta, que são passeios que a gente vai de manhã e já volta logo depois do almoço, almoça num restaurante. E nós temos passeios que a gente chama de bate-fica, que aí a gente vai para uma cidade, às vezes é feriado, e fica num hotel um grupo de pessoas. E a gente tem esse grupo das ladies que promove esses encontros. Nós vamos fazer 10 anos, vai ser lançado um livro. Nesse livro a gente tem 105 mulheres que contam sua trajetória nesse livro. Tem fotos, temos eventos, os eventos são bem grandes, eventos de aniversário. E a gente se uniu aí com 800 mulheres, já temos mulheres em Portugal, Uruguai, Argentina, Paraguai, tudo que pertence ao grupo. Sim. E no Brasil inteiro. Quem quiser se aventurar aqui, conhecer um pouquinho mais, tem algum ponto de referência? Quem que deve procurar? Aqui no litoral nós temos os harleiros do litoral, que eles se encontram mais em Peruíbe, mas fazem vários passeios. Tem a Harley Davidson de Santos, que promove também, geralmente são de 15 em 15 dias, um sábado sim, um sábado não, tem eventos e tem passeio.
E no Brasil todo a gente encontra o ROG, né, que é um grupo de proprietários de Harley Davidson que vão numa loja, se encontram e saem em bonde passeando. Quando você está aí pela estrada e você vê aqueles bondes grandes, geralmente é um grupo de ROG, é um grupo que tem um comboio, tem uma diretoria, que no nosso caso hoje é uma mulher que é diretora do ROG, a Samantha, e ela, a gente participa desses eventos pelo Brasil afora. Ok, Mônica, muito obrigada pela sua participação, pela sua presença, uma delícia conversar com você, muito obrigada. Obrigada a vocês. O ND fica por aqui, uma ótima noite para você, fique agora com o Jornal da Band, a gente se vê, até mais.